Gravando. Olha aí, gente, tô aqui no estúdio Quatro Tempos, esse é meu canal do YouTube e tô aqui, ó, na câmera, Alessandro. E aqui, ó, também, ó, assistente, câmera, edição, é o Lucas. Ó, e eu vou deixar pra você essas dicas aí do cinema, dos 4 domínios do cinema, que são os principais. With all her trim and can broadcast the bed from Simmons, 'cause Franklin knows. Então estamos aqui na produtora Quatro Tempos. Gente, é o seguinte, vou começar falando lá do início do cinema, né, na passagem do século XIX para o XX. O cinema nasce aí com o mundo moderno e o cinema, logo que se descobre o cinematógrafo, que é a câmera, vem uma pergunta: o que é que vai fazer com a câmera de cinema? Não é? Então os irmãos Lumière achavam que a câmera de cinema ia ser uma coisa usada mais para o lado da ciência, né, por causa das lentes. Lembrando que o cinema é uma contribuição de várias áreas do conhecimento. Da química, que é a película, que é a mecânica, que roda os projetores, que é também da ótica, das lentes. Então o cinema é uma junção. O cinema, na verdade, é um projeto lá do século XVI, é um projeto que finaliza no final do século XIX, início do século XX. E é lá o Leonardo da Vinci, no século XVI, com a ideia da perspectiva, que ele pensa? Ele pensa em reproduzir, em fazer uma interpretação do mundo, uma representação do mundo, então entre eu e a realidade vai ter alguma coisa, e aí no caso a pintura, depois vem a escultura, então vai ter algo entre eu e o mundo, que vai, no caso do cinema, filmar o mundo, trazer o mundo através de imagens para mim, espectador. E o cinema nasce então com o cinematógrafo, e aí a pergunta vem: o que nós vamos fazer com o cinema, com a câmera? É tudo isso. E lá no começo do século XX começa então uma guerra para saber o que fazer com a câmera. E logo surge a ideia de copiar o que já tinha no teatro realista do século XIX, e o que também já tinha na literatura, que era o melodrama. Então, o cinema, o primeiro cinema, esse que a gente está acostumado, que conta histórias com começo, meio e fim, é logo no início do cinema o americano David Griffith, ele descobre então, ele inventa a linguagem cinematográfica. O que é a linguagem cinematográfica? São os planos, os cortes, plano geral, plano de sequência, plano de detalhe. Ele vai descobrindo a linguagem cinematográfica e também junto com o conceito de editar, montar o filme. Porque você filma aqui, filma ali, filma cá, depois você vai montar. E eu vou deixar para você vai começar a ver aí, ó, esse filme que é de 1911. Então você está vendo aí O Operador de Trem. Esse pequeno filme, naquela época os filmes eram curtos. Esse pequeno filme ele é tão importante porque aí ele está experimentando como contar uma história. Então ele está criando a linguagem cinematográfica. E aí tem uma coisa importante aí, a montagem ainda não era sofisticada, mas você pode ver algumas cenas aí, que é a história de um casal. A menina trabalha numa estação de trem, os assaltantes entram para roubar o dinheiro, e aí o namorado dela, que é um operador de trem, vai em socorro dela. E até ele chegar para socorrê-la, para salvá-la, a gente tem uma montagem, que já é o início da ideia de um cinema de ação, uma montagem onde você vê claramente como que o cinema consegue, em 1911, já prender a atenção de alguém. Então você está vendo aí a gênese do cinema. É só entrar no YouTube para ver esse filme do David Griffith, esse americano importantíssimo que cria a linguagem cinematográfica, o cinema que conta histórias. Nós temos 4 domínios no cinema. No começo do século XX sai aí o que a gente chama, a gente brinca nas aulas, né, o cinema de estrutura clássica, que é o que copia o teatro e copia a literatura. É o cinema que conta histórias. Para a maioria, a grande maioria das pessoas, o cinema bom é o cinema que conta histórias. Bom, depois nós temos o cinema documentário, que registra, é o cinema do registro, e aí tem vários subgêneros dentro do documentário. Tem o terceiro domínio, que é o cinema experimental. Esse cinema experimental foi dominado pelos artistas, e tem um filme que você já vai ver um trecho dele aí, que é o Balé Mecânico, que é um dos melhores exemplos de cinema experimental
no início do século XX. E depois do balé mecânico vem aí vários experimentos. E por último agora, nos últimos tempos, o quarto domínio é o cine-ensaio. O cine-ensaio é uma proposta de um cinema que formula pensamento. É o cinema querendo fazer filosofia. Deixa eu lembrar que aqui no Brasil tem um cineasta, morreu há pouco tempo, Eduardo Coutinho. Tem um filme dele no YouTube, Jogo de Cena. Jogo de Cena é o melhor exemplo de cine-ensaio, que é um cinema que propõe uma reflexão, formular um pensamento. O cinema que conta histórias, nem tanto, mas esse cine-ensaio é um cinema muito restrito, mas que você pode ver no YouTube, mas ele propõe, ele tem uma proposta, ele tem uma pretensão de fazer uma certa filosofia através das imagens do cinema. Bom, gente, olha, então esse é o meu canal do YouTube, se inscreva, você já está vendo aí, se inscreva, que eu vou estar aí 2 vezes por semana dando dica para você, filmes, séries, falando de cinema.